Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Uniestados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito boa noite a todos, está no ar o nosso programa Painel. Estamos aqui em nome da Sicredi. Traga a sua poupança para a Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós voltamos a falar em política, sempre um assunto interessante, e até porque no ano que vem nós vamos ter mais a realização de mais uma eleição municipal, e não é para poucos a ideia de que um pleito municipal talvez seja o mais difícil, especialmente a vereador, né, pelo elevado número de candidatos e tal, mas a prefeito também. Olha a eleição anterior, né, nós tivemos aqui um resultado extremamente apertado, enfim. E vamos conversar, estamos recebendo aqui então o senhor Flávio Tirello, que é líder do PSB aqui no município de Erechim. Flávio, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao painel. Muito obrigado hoje novamente pelo convite. Sempre que tu me estende o convite, aqui estarei. Agradeço a todos os telespectadores que estão nos acompanhando agora, ao teu programa Painel aí, que a gente possa fazer um programa legal e tirar algumas dúvidas da população e falar um pouco desse assunto que a gente, antes de tudo, a gente gosta, que é a política e que norteia as nossas vidas como um todo. Você é bem mais jovem que eu vou me permitir te chamar de você, claro, ou Flávio. Certeza. Tá? Vou chamar de senhor, cara, pô, mas o cara já com quase 90 anos, chamando o guri de... Flávio, o que o Flávio está fazendo? Você concorreu a prefeito em 2016, né? Isso. E depois, enfim, tem as suas atividades particulares. O que tu faz hoje em dia? Eu não tenho nada vinculado com a política. Eu não tenho nenhum cargo público e nunca tive. Então eu vivo minha vida inteira de iniciativa privada. Hoje a gente montou uma clínica um pouquinho maior, eu e minha esposa, da qual inclusive eu trabalho como dentista em algumas áreas da odontologia. Eu, minha esposa e mais uma equipe de pessoas, e a gente possui a clínica. E além disso eu continuo como empresário, eu faço parte tenho uma locadora de veículos, da qual também depende de mim na parte administrativa. Então a gente que tem uma veia empresarial, a gente gosta disso. Então basicamente é isso aí que eu faço. E nas horas vagas eu procuro fazer um pouco de política, procuro conversar com as pessoas. Recentemente eu tive 2 filhos agora hoje que têm me tomado muito e muito tempo. Augusto e Valentina agora estão com 1 ano e 2 meses e eu tenho dedicado muito tempo para eles, para minha família, para minha esposa Rafaela. E eles demandam muito tempo da gente, mas é uma alegria imensa saber que tem essas joias em minha vida. Com certeza. E já pode ir te preparando que vai faltar tempo, né? No sentido de atender todas as exigências que a vida nos impõe. Vamos falar um pouco do PSB aí. Como é que está o seu partido em Erechim? O PSB em nível local é um partido muito bom, partido com pessoas muito boas. O nosso presidente sabe liderar a gente de uma maneira bem respeitosa, com diálogo com quase todos os partidos. A nível estadual e a nível de governo, o PSB tem deixado muito a desejar. Mas eu digo que um dos motivos que me leva ainda a estar no PSB é que o PSB é um partido que respeita as minhas convicções. Eu me considero hoje uma pessoa de centro. Eu converjo bem com o pessoal da esquerda, bem com o pessoal da direita, e acho que essa guerra entre esquerda e direita é que está atrasando o Brasil. Estava na hora de parar com esquerda, com direita, pensar todo mundo para frente. O nosso presidente hoje é o presidente Bolsonaro, eleito pela maioria dos votos. Vamos respeitar, vamos torcer para que ele vá bem. A nível estadual, temos o governador Eduardo Leite,
da qual o PSB inclusive faz parte, acabou esses dias votando pelas privatizações, o PSB votou a favor das privatizações para não atrasar o Estado. Então eu vejo que aos pouquinhos o PSB também vem se reciclando. E hoje a gente enfrenta alguns preconceitos. Tem o Partido Socialista Brasileiro, da qual a gente não defende o socialismo e nunca defendi. Nós temos uma democracia consolidada. Até tem alguns movimentos do partido que querem trocar para Partido Social Brasileiro. Mas é uma coisa que quem faz o partido aqui em Erechim são as pessoas. E infelizmente a gente precisa de um partido para se eleger. Mas dentro de todos os partidos que a gente vê aí, é mais ou menos tudo a mesma coisa. Então, infelizmente, hoje está está uma guerra muito grande entre a esquerda e a direita, a extrema esquerda e a extrema direita. Eu acho que isso que perde todo mundo perde. E nós temos que parar com isso e pensar no desenvolvimento de Erechim, no desenvolvimento do Estado e no melhor para o Brasil. Falando nisso, como é que tu está vendo aí a cidade onde você mora e para a qual o senhor se candidatou para assumir a responsabilidade, fez uma votação expressiva, mas, vamos dizer assim, talvez ainda não foi desta vez, quem sabe um dia venha a ser. Com certeza, faltou de repente um pouquinho de apoio. Nas últimas eleições o pessoal, o povo em si não acreditava tanto em mim. As outras duas candidaturas representavam um grande número de pessoas, de lideranças, de políticos e ex-políticos, enfim. Então acho que o povo já entendeu que esse tudo pelo poder, conchavos, articulações, artimanhas, não deu certo. Já está aí provado, uma administração que não anda, que não deslancha, empacada. Mas quem sofre é nós que aqui vivemos, é nós que aqui residimos. Então, eu ando na rua todo dia hoje, o pessoal me diz, cadê o emprego? Cadê o desenvolvimento? Erechim está parada, quem vai a Passo Fundo, quem vai a Chapecó, vê as cidades em franco desenvolvimento e em Erechim, infelizmente, aqui não se tem isso. Mais recentemente, estou muito preocupado com Santa Terezinha, que está com inúmeros problemas financeiros, mas está com problema de atendimento também. O pessoal se reporta a mim muito frequentemente, se eu posso ajudar, se eu posso intervir. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Não sou a pessoa indicada para procurar. Mas vejo com muitos problemas também. O povo carece de saúde e o atual prefeito Schmidt tinha um plano de governo que ele ia reduzir secretarias, reduzir cargos de confiança, em 50% mesmo falava. E era fundamental essa redução para conseguir bem governar o município de Erechim. Mas não fez, então de repente vai pagar na próxima eleição pelas promessas não cumpridas. Mas eu gostaria que ele fosse bem, que movimentasse mais a economia, porque a economia de Erechim indo bem, todo mundo vai bem, inclusive eu, meu consultório, minhas atividades, e eu como morador, como um empresário que ama essa cidade, desejo que Erechim vá da melhor maneira possível. Quais são, no seu entender, os principais equívocos da atual gestão? Eu acho que as mesmas pessoas produzem os mesmos resultados. Enquanto nós não tivermos um governante que mude esse sistema de gestão, que deixe esses mesmos nomes de sempre para trás, as mesmas alianças, as mesmas artimanhas políticas, vai sempre ter o mesmo resultado. Então, às vezes eu brinco com os meus amigos, se botar o Flávio lá com a mesma equipe de governo, não vai render nada mesmo. Então, estava na hora de mudar, de fazer uma reviravolta, de literalmente fazer gestão no município de Erechim, que nunca foi feito. Mas os principais problemas que eu vejo hoje é a falta de desenvolvimento da cidade, emprego e renda. Quem aqui se forma, a juventude aqui não consegue ficar, não tem emprego. Tá? Temos uma boa notícia agora que está vindo a Van, daqui uns dias se instalar, mas Vila é natural, Passo Fundo foi a primeira do estado, e que bom que está vindo para cá, mas nós temos que pensar nas empresas que aqui estão não irem embora. Urgentemente, o emprego aqui está cada dia pior. E a educação, não é inadmissível que crianças fiquem sem vaga em creche, isso aí eu não consigo entender também. Mas vejo 3 pilares básicos: emprego, educação e a saúde. A saúde, tu sabe que a saúde não é um setor fácil de lidar, e eu, como da área da saúde, como odontólogo, tenho uma formação nisso e vejo que não é fácil. Não vou ser demagogo aqui, que os problemas se resolvem com tranquilidade. Mas hoje, por exemplo, o atual prefeito manteve os 2 secretários que o Plínio, que já foi no governo passado, então praticamente pouco e nada mudou. Então, nós temos que deixar de colocar amigos, colocar aliados políticos e pensar em gestão. Até o prefeito falava em governar com os universitários e trazer as universidades para dentro do governo, mas também vejo que não fez isso. Então,
vai pagar na próxima eleição pelos equívocos dessa. O vice-prefeito Marcos Lando passou há poucos dias aqui e ele disse que um dos pontos altos era justamente a saúde, que foi neste governo que, segundo ele, teria sido feita a maior compra de remédios, né? Enfim, é o lado dele, né? Você que está de fora, não vê assim? Eu ando muito pela cidade e no consultório passam muitas pessoas lá também, a gente conversa com muita gente e vejo, até confesso, tenho que dizer que nos últimos 3, 4 meses parece que piorou. Consultas reprimidas, a demanda está muito grande. Tu vai me pedir se piorou ou melhorou do governo anterior para esse, eu não sei ele responder, mas sei que a saúde não está nada bem e o povo está carecendo e muito do melhor serviço. Há poucos dias saiu uma notícia em nível de Estado, anunciando uma série de aeroportos que vão sediar, que vão ter capacidade, enfim, de realizar voos internos, vamos dizer, né? Internos aqui. Cidades como Santa Rosa, cidades como São Borja, como Livramento, né? Que são, acho que mais ou menos do tamanho de Erechim ou para menos, né? O que está faltando realmente? Alguém do ramo empresarial me disse que o aeroporto de Erechim não atenderia às exigências feitas pela ANAC, acho que é, né? Nós, no governo passado, do governo Sartori, nós estávamos pleiteando entrar, né, nessa reforma dos aeroportos. Erechim acabou sendo deixado de lado. Mas eu vi, acho que até foi aprovado um voo comercial para cá. Não sei se também se as empresas têm interesse, se existe demanda suficiente, mas é um conjunto de fatores. Acho que o aeroporto não tem o tamanho suficiente. Muitos dizem também da localização do aeroporto, que é uma localização complicada ali, e os horários comerciais, muita neblina, nesse inverno principalmente, que complicaria também. Só pode aviões de pequeno porte. Nós tivemos aí no passado, me desculpe de cortar, nós tivemos em tempos já bem lá atrás voos, nós tivemos meses aí com 150 voos. Infelizmente eu acho que é um conjunto de coisas, né? Mas Erechim está mais uma vez sendo deixado de lado. Passo Fundo a gente vê inúmeros voos e linhas aéreas. O aeroporto de Chapecó estão pleiteando até uma linha internacional, parece para o Uruguai. Então a gente vê as cidades vizinhas às nossas, as coisas acontecem. Erechim, infelizmente, está ficando de lado. Os empresários, tive uma reunião semana passada, estão dizendo que Concórdia está mais estruturada e em pouco tempo vai ser uma cidade melhor de se viver que Erechim. Então a gente fica triste porque a gente gosta de Erechim, a gente é daqui a vida inteira. Nasci aqui, pretendo morrer aqui. Mas vamos torcer para que, quem sabe, em pouco tempo, as coisas venham a ser diferentes. A gente sempre falava, há muitos anos atrás, Erechim bem maior que essas. Aí depois Chapecó nos passou, Passo Fundo também. E agora a gente está aí numa disputa acirrada aí com Concórdia, né? Cada um tem a sua, enfim, não é uma disputa mas enfim, nós estávamos, se falava que Concórdia era muito pequeno, muito menor. Muito. E ontem até num bate-papo aqui com jovens empresários, né? Não sei se foi dito no ar ou fora, mas enfim, ficou aquele negócio meio assim de que daqui a pouco o Erechim está mais para Getúlio do que para nada contra Getúlio Vargas, mas enfim. Infelizmente, a gente gostaria que fosse diferente a realidade. Mas eu acho que também isso é cidade os nossos governantes pensar muito a curto prazo. Nós tínhamos que tentar fazer um planejamento maior, não pensar em Erechim apenas em 4 anos. Esse governo, por exemplo, pensou em 4 anos os 3 primeiros, fazer um caixinha para fazer no último. Então, acho que já terminou esse tipo de atitude e o povo tomara que entenda que numa próxima eleição, se eu serei candidato ou não, mas o povo veja com outros olhos e coloque em políticos que realmente queiram fazer diferente, que não dependam da política para viver e que tratem Erechim como sempre deveria ser tratado. Quero fazer uma observação aqui que nada contra Getúlio, né? E que esse dá para ser uma espécie de estancamento de Erechim, quem vê assim, quem não vê, tudo bem,
não se deu de ontem para hoje. É um processo. Né? Isso é uma coisa que vem andando já há um longo tempo. Ninguém fica para trás muito, né, em relação a outros centros, de um governo para outro, de um dia para outro, enfim, isso leva tempo. Vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos com mais Flávio Tirello. Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta, então, hoje com Flávio Tirello, que é líder do PSB, aqui concorreu em 2016 a prefeito, e agora nós estamos nos aproximando aí de 2020, mais um ano de eleições municipais. Qual é a tua ideia hoje, qual é o teu pensamento hoje? É muito cedo ainda, né, hoje falta um ano e 2, 3 meses aí para começar a funilar mesmo, então falta muito tempo. Mas eu acho que nós temos que fazer um planejamento diferente essa vez. Um planejamento de final do ano, janeiro, fevereiro, já ter mais ou menos as coisas desenhadas. Parar de chegar no último dia e definir as coisas nos últimos dias, vencer pelo cansaço. Então, se existe afinidade, vamos conversar, vamos sentar e vamos definir. A gente não tem afinidade com o governo, da qual a gente é oposição, então o PSB hoje faz uma oposição que o vereador olha dá aos outros, uma oposição responsável, uma oposição inteligente, que quer o bem do município, mas faz oposição. Então, a gente, praticamente, o que eu posso te falar é que com o governo o PSB não estará. Se eu serei candidato ou não, não depende apenas de mim, a gente tem um grupo por trás disso, e é o grupo que define, líderes partidários e o pessoal do meu partido que vai sentar e vai definir. Eu não posso ser candidato de mim mesmo, mas meu nome está à disposição, eu não deixei de ter o sonho de um dia transformar a vida das pessoas pelo meio da política, então, mas não tem problema nenhum, se decidirem que eu não sou um bom nome, que eu não devo ser candidato, eu continuo com os meus afazeres, eu não vivo da política, não dependo disso para viver, mas gostaria que o povo entendesse que enquanto a gente colocar os mesmos políticos, vamos ter os mesmos resultados. Eu repeti a frase, mas é a verdade. Nada muda. Se a gente não mudar, não começar a votar diferente, nada vai mudar. O que a eleição de 2016 ensinou para o senhor? Eu brinco que a eleição de 2016 foi uma verdadeira faculdade para mim. Deve ter servido como uma experiência fantástica. Foi uma verdadeira faculdade, uma eleição difícil, da qual a gente tinha pouca gente, poucos apoios. Eu tinha 14, 15 no PSB, tínhamos alguns outros aliados. Na época o vereador Araújo era de expressão, acabou não me apoiando, optou por outro lado, infelizmente. Mas enfim, nós com pouca gente, pouco apoio, e nós íamos para a rua pedir voto, mostrava uma maneira diferente de fazer política. Uma eleição muito polarizada, onde o atual prefeito com muitos apoios, alguns até improváveis, mas com muitos apoios. A atual ex-administração, com o prefeito Paulo Polis e a Ana de Oliveira, muito forte, muito embasado, com muitos partidos também. Eu mais pequenininho, poucos partidos, tentando mostrar... Quantos partidos tinha? Desculpa, eu acho que eu tinha 5 e cada um tinha mais de 12, não sei se 14, das outras duas chapas. E eu tinha 5 e eles tinham em torno de 12, um pouquinho mais até. E na época tinha muito partido, né? Muito partido pequeno, inclusive. E acabei tentando mostrar uma maneira diferente de fazer política. Foi difícil, mas aprendi muito. Conheci muitos líderes comunitários, muita gente em bairro, muitas pessoas que querem fazer a diferença. Essas pessoas estão sendo contactadas, visitadas ou serão procuradas, enfim, caso... Eu já comecei a trabalhar assim, visando a 2020. Não sei se serei candidato ou não, mas o primeiro passo é um fortalecimento do partido e das pessoas que estarão nos apoiando. Então a gente já tem alguns grupos de conversa, já tem alguns empresários que já estão alinhados, até porque numa eventual vitória em 2020 a gente precisa fazer essa renovação na política e na administração da prefeitura. Então botar gente que nunca esteve lá, e gente capacitada e que quer dar o seu melhor
para o governo de Erechim, não sempre os mesmos. Está na hora de trocar, não só de candidato, mas também trocar de pessoal na parte administrativa da prefeitura. E isso quer dizer trocar, porque só trocar de pessoas daqui a pouco não vai ser suficiente, né? Digamos, me parece que a cidade de Erechim, como tantas outras, parecem de oxigenar o seu pensamento, a sua filosofia, a sua ideia de acertar o passo com o mundo, onde as coisas dão certo. E perfis técnicos, né? O cara não pode ser meu secretário só porque me ajudou, porque me apoiou, porque me deu um dinheiro para minha campanha. Isso é coisa que eu não aceito. Tanto é que minha última campanha, praticamente fui eu que arquei com os meus custos. Então, para não ficar refém de ninguém. E o Flávio novamente vai ser dessa maneira. Vamos fazer uma campanha limpa, uma campanha sem compra de voto, sem conchavos políticos, sem acerto de secretarias previamente, para depois, se quiçá do PSB estar no governo, ganhar o governo, ou alguém que a gente apoie, ou mesmo eu ser o prefeito, poder sentar lá e literalmente administrar, não ficar refém de ninguém, de algum político, de não ter indicações de 20 cargos para um, 30 para outro, daí acaba engessando a prefeitura. Mas isso não é meio que da rotina de quem chega lá? Está na hora de mudarmos, né? Tem que conviver com isso. Está na hora de mudarmos, está na hora de botar gente técnica. Aconteceu praticamente isso na última eleição do Bolsonaro, ele sem partido nenhum, contra o grande centrão, que chamavam o candidato Alckmin, o Bolsonaro um candidato até então que ninguém conhecia e que ninguém dava muito valor, foi lá e ganhou a eleição. E eu não me comparo ao Bolsonaro, temos muitas ideias diferentes, mas eu acho que é mais ou menos o povo está vendo a política de uma maneira diferente. De repente, nessa eleição, tem aqueles 14 partidos que o prefeito Schmidt tinha na última, vai pegar mal para o povo. Então, tem tantos partidos apoiando, tantos acertos de conta, depois não consegue governar. Então, eu acho que, não sei como é que vai ser as coligações, mas eu quero estar com quem pensa para frente, com quem pensa o município de Erechim de uma maneira diferente do que aí está. O senhor já foi procurado por algum outro partido olha, como é que vamos ver em 2020? Agora é momento de conversas, existem muitas conversas. E a cidade de Erechim é uma cidade muito pequena, então se eu vou no mercado, se eu vou na farmácia, eu vou encontrar pessoas. Semana passada eu fui na floricultura e te encontrei hoje. Então, e é assim como em todo lugar, se eu vou no mercado eu vou encontrar pessoas de ambos os partidos, o partido da situação, o partido da oposição, enfim. Então a cidade, a gente conversa, e nós que gostamos de política e que conversamos sempre sobre isso. Então está no nosso dia a dia conversar sobre política. Mas não tem nada definido, eu já vi notícias, Flávio vai com esse, vai com aquele, não tem nada definido, não temos acordo com ninguém. Agora é hora de esperar um pouco, de cada um trabalhar, pensar um projeto de governo viável, um projeto de governo inteligente para o município de Erechim, onde pense no desenvolvimento da nossa cidade. Esses dias eu ouvi uma entrevista do teu pai, Luiz Antônio Tirello, dizendo que ele tinha um sonho, e o sonho dele era fazer o filho dele, que é você, prefeito. É um desejo de pai apenas Claro que como militou na política há muito tempo. Claro que como pai ele vai sempre estar defendendo o meu nome, mas eu pego muitos conselhos com ele, tenho aprendido muito com ele na minha vida inteira, mas o Flávio é uma pessoa, o Luiz Tirello é outra, tanto é que nós estamos em partidos opostos e acho que ele contribuiu muito para o município de Erechim e ele mesmo entende que hoje ele já contribuiu o que tinha para contribuir, que hoje ele quer estar junto, quer estar presente, mas sempre longe, sempre à distância, tanto é que ele nunca falou e nunca tem o sonho, e é uma conversa que a gente teve, de ele não estar, se futuramente eu ganhar a eleição, ele não estará no governo. Então isso aí é uma conversa que a gente sempre teve. Mas como pai, com certeza, ele sempre vai defender o meu nome. Historicamente, Erechim tem 3 candidatos, no máximo 4. Eu não me lembro de ter tido 5 ou 6, enfim. Já ouvi que tem pré-candidatos 14, listas de 14, listas de 16, o que é absolutamente normal. Como é que o senhor acha que o senhor... Vamos para 2020. Ultimamente tem vindo... que o senhor pegou aí, porque... Lançarem 10, 12, 15 candidatos é uma coisa de praxe também, né, Udi? A gente sempre escuta
isso acontecer, até para que os partidos querem se valorizar, então eles sempre lançam muitos candidatos. Vejo que, ultimamente, a gente vinha vindo com 2 candidatos. As eleições consecutivas eram 2 candidatos. O Mantovani contra o Polis, uma suplementar que seria o Schmidt contra o Anacleto, enfim. Mas depois, na última, também era para ter apenas 2 candidatos. Situação contra a oposição. Mas alguns acordos que a gente não entendeu serem para o bem do município, acabamos lançando candidatura também. Então, acabou sendo 3 candidatos na última. Eu vejo que o bloco está definido para novamente a gente termos 3 candidatos. 3 candidatos. Eu vejo com muitos bons olhos que teremos 3 candidatos. Se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, seríamos em 3. De repente 4 ou 5, hoje eu não vejo isso, mas pode acontecer. Então é muito cedo para definir ainda, mas tem tudo para, na minha convicção, ter 3 candidatos. Ok. Flávio Tirello, muito obrigado pela entrevista e vamos conversar mais vezes aí daqui para frente, porque não tem como negar, a política vai começar a pegar. As pessoas estão falando cada dia mais. Obrigado pela oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo e sempre que me convidar aqui estarei. Obrigado hoje, um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. A todos aí de casa também, muito obrigado e até a próxima. Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança. Depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança. Depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce.